Bom, hoje a gente abre mais um grande episódio aqui do nosso novo projeto do Pura Connection. E eu recebo aqui em casa, estou tendo a honra de receber o grande mestre dos mestres, Orlando Cani. E Orlando, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que você tem feito. Não só para mim, né? Eu sou muito agradecido porque o pouco contato que a gente teve junto, você já me passou muita coisa, já me ensinou muita coisa, mas tudo que você fez pelo esporte, pelas artes marciais, enfim, eu acho que sua contribuição foi muito importante, está sendo, ainda né? Muito importante. E sou muito grato de receber você aqui, inclusive presencial aqui na minha casa. Muito obrigado pela sua energia, que você sempre deposita de uma forma muito positiva, muito agregadora. E, enfim, gratidão. André, obrigado também pelas palavras bacanas, bonitas aí que você acabou de dizer, mas, como eu sempre digo, espero na próxima encarnação voltar como mestre. Mas obrigado pelo carinho. E é um prazer estar aqui com você, já estamos juntos pela segunda vez. Sim. E poder passar alguma coisa nessa pandemia que estamos vivendo, que é de grande tensão. Exatamente. E que está afetando milhares de pessoas, não só aqui em nosso país, mas a humanidade como um todo. A humanidade toda como um todo, exatamente, estão sendo afetada. E eu já fiz algumas lives também falando sobre a respiração, o relaxamento, a meditação, a importância disso. Exatamente. Por isso que eu acho que a sua contribuição, inclusive nesse momento, né? E acho que grande parte desse... Acho não, tenho certeza. Assim, eu fiz esse projeto, a intenção dele é justamente a gente tentar espalhar uma mensagem positiva, que seja para o mundo, né? Eu consegui fazer já com o Rickson, enfim, com o Roller, irmão dele também, com algumas pessoas, com o Ricardo Bocão, com o próprio Cauã que a gente estava falando aqui, enfim, pessoas com o Caio, que foi o cara que fez a nossa conexão, né? Mas são pessoas que eu acho assim, que têm, né, levam a vida de uma maneira muito positiva, né? E tem uma mensagem legal a passar, essa é a intenção, né? E a gente poder trocar um pouco de uma maneira muito espontânea, como é uma coisa que você passa para as pessoas. Aqui não tem muito roteiro, a gente vai bater um papo, enfim. E lembrar desse livro aqui também, né? Assim, é um livro com conteúdo fenomenal e que inclusive tem aqui os depoimentos do Rickson, Bernardinho, Flávio Canto, Shelda falando exatamente isso, chamando ele aqui de mestre dos mestres. E incrível ter uma pessoa dessa aqui na minha frente agora e a gente poder ter essa troca incrível. E assim, vamos falando, acho que o primeiro ponto, eu acho que como começou isso tudo, né? Assim, essa jornada ligada aos esportes, depois você foi conectando com a yoga, enfim, outras artes, que inclusive hoje é a bioginástica, né? Que é o seu grande método de ensino e que eu acho que tem... Eu trago até um pouco, né? Através do pouco conhecimento que eu tive também, mas a gente... É o Marcelinho, um discípulo seu que nos ajudou e está sempre com a gente também. Enfim, eu trago um pouco, conecto um pouco da bioginástica até com o meu jiu-jitsu, com as minhas aulas. Enfim, então é impressionante como isso, inclusive, fez eu mudar ali muita coisa de visão, né, de entendimento. Enfim, como é que começou isso tudo? Realmente isso começou comigo quando jovem. Eu sempre gostei muito de esporte desde criança, nadando em rio, com cachoeiras, saltando em cachoeiras de altitudes, um pouco doidinho de criança. Você falou que você veio de Blumenau, né? Vim de Blumenau, e lá a ginástica olímpica já havia. Por causa da colônia alemã. Da colônia alemã. Então eu já praticava ginástica olímpica de criança. Depois vim para o Rio e eu gostava muito de futebol, mas acabei aqui deixando o futebol de lado. E quando eu digo para colegas meus que eu fui bom de bola, eles começam a rir. Mas os que eu tive uma casa fora durante muito tempo, quase 30 anos, a primeira casa eu tive um campo de futebol e de vôlei. Tipo futebol de salão. Entendi. Com a trave pequena
Então aí eu tive a chance de mostrar que realmente eu não era tão bobo assim. Mas eram poucos os que iam para lá. Mas depois eu, com 17 anos e meio, precisava servir exército. Naquela época era obrigatório. Sim. Você se esquivar era difícil. Uhum. E eu quis servir, fui com 17 anos e meio ser paraquedista. Fui para a escola de paraquedista do exército. E saí paraquedista, fui muito bem no curso. E como eu era nadador de pegar onda, aqui a época não tinha, era jacaré, eu pegava muito jacaré. Copacabana, talvez, hoje, se não tivesse o aterro, seria um dos melhores lugares para se pegar surf. Né? Porque quebrava lá atrás, as ondas tinham altas. Estourava lá longe, eu pegava, me lembro, jacaré brabo. Sim. Era habituado, vivia lá na praia e tomei muito caldo, mas me safei, consegui me safar. Mas aí o paraquedismo me deu alguma coisa a mais, me deu inclusive uma responsabilidade que eu nunca pensei de ter. E eu diria uma responsabilidade quanto ao lado físico e psicológico mesmo, porque saltar de paraquedas naquela época era uma coisa rara. Ninguém saltava. A gente estava falando antes do avião, né? Agora imagina você, além do avião, você saltar. Não, e não havia esse avião hoje chamado Búfalo, que era saltam por trás do avião, abre a comporta e eles saltam, que é mais fácil. Não, era o C-47, 2 motores, e que você saltava lateralmente com o avião a 200 e tanto, 300 km por hora, o vento fazia você girar e havia muito acidente com isso. Sim. E às vezes o paraquedas dá charutos, que foi o meu primeiro salto, o paraquedas deu charuto e eu tive que abrir a reserva. Foi uma sorte danada eu estar bem condicionado com isso. Então daí eu ia dar baixa, ia sair do exército, mas eu tive um pistolão, que foi o ministro da guerra, e eu não sabia, me chamaram e disse, olha, tem o curso de Educação Física do Exército, que é o número 1 do Brasil. Todo mundo prefere lá, é militar e civil que fazem lá. Mas precisa os civis que fazem são campeões olímpicos, então participaram da Olimpíada, ou campeões mundiais e alguma... Tanto que o Ademar Ferreira da Silva foi meu aluno. Legal. Eu já era professor lá. Ele 2 vezes campeão olímpico de salto triplo. Então eu acabei indo para lá, saí sargento, não dei baixa, fiz o curso, fui convidado para ser professor na escola. Fiquei 10 anos. E nesse ínterim me formei em 56, com 20 anos, e nesse ínterim acabou acontecendo uma coisa interessante. O Brasil descobriu o pentatlo militar, que só era disputado na Europa e tinha começado há pouco tempo pelo CISM, que era o Conselho Internacional de Esporte Militaire, que era da França. E eu então me candidatei e acabei conseguindo a vaga de atleta, eram 6 atletas, e fui a primeira vez para a Grécia, disputei um Mundial, fomos 5º lugar, depois segundo na Suécia fomos 4º lugar, e em 1960 no Brasil fomos campeões mundiais, depois vice em Paris, vice, e assim por diante, até em 65 sermos campeões mundiais novamente. E eu ficava, eu era um excelente corredor e nadador. Explica como é que é esse pentatlo. A pentatlo são 5 provas, e são muito difíceis. Tem a prova do tiro ao alvo, 200 metros... E tiro com arma mesmo? Com fuzil. Fuzil especial de competição. O fuzil vinha dos Estados Unidos, a munição também. A gente é obrigado, não estou dizendo que nós atletas tínhamos que ser bom no tiro para ser campeão mundial. Sim. Eu, a 200 metros, em 1 minuto, eu botava 10 tiros na tua cabeça. E é uma coisa de muita precisão. Em 1 minuto. E depois tínhamos o tiro em 10 minutos, 10 tiros em 10 minutos. Você tem o tempo de corrigir o vento. Então você fazia as correções. Mas em 1 minuto você tinha que corrigir e em 1 minuto dar 10 tiros. Se você
eu errasse tua cabeça um pouco, eu já ia para o número 8, em vez de 9 e 10. Entendi. Já entravam 10, 15 na tua frente. O negócio era bravo. Depois tinha o lançamento de granada em precisão e distância, que era muito difícil. Imagina. 25, 30, 35 metros. Tinha que colocar dentro de 1 metro, uma faixa de 1 metro. Tanto que eu aqui no Brasil fui campeão brasileiro dessa prova, depois outros 2 atletas que ganharam essa competição lá fora. Mas era tudo momento também. E tinha a pista do obstáculo, 500 metros com 20 obstáculos. Só para ver, o primeiro obstáculo, que era o mais simples, que a gente não tinha medo, subir por uma escada de corda 7 metros e saltar lá de cima num montinho de areia, e começavam os outros 19 obstáculos, que eram muito mais difíceis. Era uma prova que mexia com várias coisas, né? Porque assim, a gente está falando agilidade, de resistência, precisão, muita concentração. Um erro poderia ser fatal, como um atleta da Itália, o Romei, morreu. E às vezes tinha um poço, por exemplo, no meio da prova de quase 3 metros de altura por 2,5 metros de comprimento e largura. Você tinha, no meio da prova, cair naquele poço e sair, mas tudo em segundos. Você não podia. E tinha atleta, às vezes, que caía e não conseguia sair. Tinham que tirá-lo, ele saía da prova. Entendi. E era uma prova muito difícil. A natação com obstáculos dentro d'água. Ah, é? Tinha. Tipo era muito bonita. Eu cheguei a receber até o diploma, porque cada prova também dá cheguei a derrubar tirei um atleta num campeonato mundial na Bélgica, estava um frio danado, e eu consegui um tempo, para mim na época, extraordinário, e a bandeira do outro país desceu e subiu do Brasil, e confesso que toca o hino nacional, é uma choradeira danada. É a coisa mais espetacular quando você vê, desculpa, mas eu me emociono. Não, eu imagino, porque assim... Quando eu vejo hoje uma Olimpíada, um campeonato mundial, quando vejo o Brasil, sim, que eu chorei por vencer e chorei por perder. Eu perdi um campeonato mundial em Paris, assim, porque ensinaram os 8 quilômetros errado. O nosso chefe da delegação ensinou errado. E era eu esperando um percurso e não era. Entendi. E eu era o melhor corredor. E perdi o campeonato por causa disso. Fiquei, eu acho que em 5º. Chorei muito naquele dia. E outro campeonato que perdi também, estava para disputar o 1º lugar como atleta. E eu não comia carne desde criança. E eu comi muito queijo e tomei muito leite. E o meu fígado foi para o brejo. E eu saí daqui correndo, eu corria muito bem, para ganhar a corrida, que isso era muito ponto. E acontece que comecei a ter a dor do lado, a famosa dor do lado, desculpa, chamava dor de viado. E eu comecei a caminhar, e o técnico gritava, eu começava a correr, vinha a dor. Chorei muito naquele campeonato. Chorei 2 vezes muito em Paris, porque quando você perde por uma coisa... Sim. Que é inesperada, é muito triste. Mas já acontece, né? E o último era o cross country, corrida, 8 quilômetros através do campo, que tinha riacho, tinha pedra, tinha subida, descida. Era realmente muito difícil. E essa formação militar, né? Estou falando isso até porque você falou de chorar quando você via a bandeira do Brasil, enfim, trazia essa coisa do patriotismo também, né? Que eu acho que é uma coisa importante, né? Acho que pra gente, nós brasileiros, saber a nossa raiz, valorizar essa coisa do nosso país. Eu vejo que hoje em dia o jovem não dá esse valor, ele não tem essa ideia desde criança do valorizar o seu país, como o americano faz, o francês faz, os outros países fazem, digamos, são bairristas, uma força de expressão. Sim. O país nós antigamente não podíamos pendurar a bandeira na porta da sua casa, nem no mastro em casa, era proibido. Você podia ser chamado, e por quê? Só para você ver como era absurdo isso também. Mas
você chegar no colégio de manhã, tinha que cantar o hino nacional e o hino à bandeira. Sim. Então o professor entrava, você tinha que levantar. Não havia mais um pio. Eu acho que isso faz falta. Eu estou estimulando muito, até com o Marcelinho, que está dando aula na Eleva de yoga. Sim. E eu estou estimulando muito que ele mexa os pauzinhos para que a meditação entre. Eu trabalhei muito com criança, eu ensinava muito a respirar e relaxar, ficar em silêncio. E era muito bom, e eles topam isso. Legal. Eles aceitam isso. Legal. Sim. Mas esse outro lado da disciplina, né, e da marcialidade, né, que eu acho que a sua formação militar foi talvez fundamental aí para você entender, né? Me deu muita força. Inclusive me deu força, André, para eu chegar. Eu sinceramente hoje agradeço muito ao Exército porque me disciplinou. Eu era muito indisciplinado quando jovem. Sim. E eu criei uma disciplina lá dentro muito bonita, e quando fui bicampeão mundial de pentatlo, né? Eu fiz a Escola de Educação Física do Exército. Fiquei como professor 10 anos nessa escola. Eu sou muito grato àquela escola também. Sou muito grato, porque me levou a um conhecimento maior e uma possibilidade, uma vontade, uma disciplina, eu diria, e motivação para estudar mais, pesquisar mais. Legal. Que, aliás, eu gosto muito de dizer, a motivação não é uma coisa externa. Por mais que você ouça palestras sobre meditação, entra por um ouvido, sai por outro, é bonito. Mas a motivação que devemos ouvir sobre isso, mas tem que partir de você, de dentro de você. Você não pode esperar ser motivado, você tem que se automotivar para todas as coisas. Nós chegamos a um denominador comum, você chegou onde está, nós todos, quando chegamos a algum lugar, através de quê? De uma vontade, de uma disciplina, de uma motivação. Sim. E eu digo sempre a repetição. Você só aprende bem jiu-jitsu se você repetir. É uma consistência, né? E às vezes essa consistência, eu acho que foi uma coisa também que você, de certa forma, me fez enxergar assim, de uma maneira muito, muito profunda, né? Que eu acho que a consistência, ela vale mais do que a intensidade. Não adianta a gente ser intenso e parou. Então, certo. Concordo com você. Não precisa demais, mas se você fizer sempre, você vai, né, conseguir talvez chegar no lugar onde você quer chegar. Você tem que ser constante na realização dos fatos. Sim. Você tem que ter essa disciplina e essa vontade, não é? Sim. Um atleta tem que ter vontade, mesmo quando você perde, mas sabe, perdeu um ano de treinamento, eu era todo ano, então aquilo, eu chorava, meu Deus, só o ano que vem agora, acabou tudo. Aquele meu sonho de ser... Mas depois você vai aprendendo com isso também. Sim. E você vai percebendo a importância do treinamento, a importância da conscientização em relação aos treinos. Sim. Um atleta, às vezes, ele tem todo o potencial, mas ele não é motivado. Ele não tem disciplina. Sim, exatamente. Tem muita gente talentosa, né, que não embarca só no talento. Não é só o talento, como não é só o treinamento. Sim. Tem que haver um conjunto. Eu digo muito... Eu acho que está até no meu livro, o atleta tem que ser cobaia, cientista e praticante contínuo. Legal. Ele tem que ser cientista, cobaia, tem que ser laboratório. Sim. Ele é um laboratório. O atleta, ele é o próprio laboratório. E ele tem que se conscientizar, ele não pode perder. Um atleta, seja de qual prova for, qual esporte for, ele não pode estar esperando só do técnico ou do preparador físico. Ele tem que se conscientizar e auxiliar o técnico e o preparador físico, porque ele é que vivencia e sente, percebe o que está acontecendo com ele, o porquê, qual a razão. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo, ele tem que ser cientista, cobaia e laboratório. Sim. O cientista como pesquisador. Pesquisador sempre. A busca pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Ele não acaba nunca, né? Não termina nunca.
Sim. É o que eu digo quanto à bioginástica que eu criei, através de várias outras técnicas. Juntei essas técnicas e criei a bioginástica. Eu digo sempre para meus alunos, professores que se formaram comigo, se eu durar 200 anos, eu vou continuar pesquisando, vai mudar. A essência não muda, mas cada um tem uma maneira. O jiu-jitsu, você não vai ser igual a B, C, D. Sim. Existe a essência do jiu-jitsu. Os pilares, né? Os pilares. Qualquer esporte, tênis, futebol, sim, voleibol, basquete, todos os esportes têm. Mas você tem a essência desses caminhos. Sim. Mas você é você. Você é diferente de todos. Legal. E é legal, e tá fazendo uma conexão, né, de novo, nessa sua jornada de vida, você conseguiu enxergar uma conexão entre artes, né? E eu vou falar uma que você domina hoje, que é a yoga, com uma outra coisa que é a marcialidade, né? Que é a questão da disciplinar, dessa sua formação militar, ou a parte mais física, exato, enfim. E a vida é um pouco assim, né? Às vezes eu falo até o próprio yin yang, do positivo e negativo, né? Exatamente. Você juntou ali coisas que às vezes parecem que não fazem sentido estarem juntos, mas faz muito, né? Muito. É. Por exemplo, o yoga, quando descobri o yoga com 25 anos, 24 para 25, minha mulher estava grávida até, ela era da primeira, mas foi uma paixão imediata. Eu não fazia mais nada, eu lia, comia, eu lia os livros. Eu não falava inglês, nem francês, mas eu pegava um dicionário do lado, meus livros eram todos riscados, para eu poder entender aquilo. Fui a primeira vez em 73 para a Índia, foi um mundo diferente. Chegamos lá, não tinha ninguém estrangeiro. Me lembro que fomos ao Nepal, e quando cheguei naquela praça que foi destruída pelo terremoto, sim, uma tristeza, aquilo era uma coisa linda. E eu olhei, eu tinha um aluno meu que estava conosco na viagem. Eu disse, olha ao seu redor. Ele fez assim, eu disse, Guerra nas Estrelas. Chegamos no outro planeta. Você não via um estrangeiro. Por um acaso eu encontrei uma menina que a droga estava comendo solto, porque era livre a droga na, sim, Índia e no Nepal também. Óbvio, né? Aí ela foi a única que encontrei no Nepal. Depois ela voltou para o Brasil, foi minha aluna há bastante tempo, mas já estava bem, numa boa. Legal. Então, eu lidei muitos anos com o problema da droga. Foram muitos anos. Imagino, inclusive, né? Porque você viveu numa época que as pessoas estavam conhecendo aquilo. O LSD estava forte. Estava fortíssimo. Foi a época dos Beatles, você sabe que, inclusive, na nossa conversa que a gente teve aqui em off, né? Eu estava falando dos cogumelos, mas o próprio LSD também é uma outra droga muito estudada para a questão da ansiedade e da depressão, né? Exatamente. Em microdosagens. Inclusive, eu e a minha mulher tínhamos Dr. Cesários em São Paulo, ele fazia pesquisas e aceitava quem quisesse fazer pesquisa. Tinha que fazer uma lavagem intestinal, ficar sem comer determinados alimentos excitantes, e ele fazia um teste. Você tomava o LSD e ficava com ele, passava lá um fim de semana. Entendi. E que, dependendo do indivíduo, você podia entrar em rotação. Sim. E ele tinha que dar, então, ele dava uma injeção, né, para voltar ao normal. Porque, sim, tinha gente que, sim, ficava realmente fora. Sim. E tinha outros com uma experiência fantástica. Um casal amigo nosso disse, Orlando, eu fiquei dias, que foi a glória, o amor que eu tinha dentro de mim era uma coisa fantástica. Aí nós íamos fazer essa experiência, estava tudo quanto eu já tinha mandado para o Dr. Cesários, que nós iríamos. Aí eu expliquei que eu era professor de yoga, era atleta. Sim. Eu já não era mais atleta, tinha acabado, estava treinando atletas. E ele ficou interessado em que eu fizesse essa experiência. Aí, quando chegamos uns 3 dias antes, a minha mulher chegou e disse, Orlando, eu não vou. Eu tenho medo. E eu gostaria que você não fizesse essa experiência. Aí eu, diante disso, na mesma hora, nós estamos casados 61 anos, 5 de namoro. Ela tinha 14 anos e ela
tem uma cabeça maravilhosa. E tem uma intuição que é da mulher, né? Sim, a mulher exatamente. tem uma intuição fantástica. Quando ela disse aquilo, eu disse, acabou, não vou mais. Porque nunca eu iria contrariando você. Primeiro que eu não estaria bem. Então já parte daí. Eu vou fazer uma experiência, não vai ser legal. Sim. E não fiz. E eu tive muitos alunos com droga pesada, do LSD pesado, e tiveram muitos problemas. E tive um aluno maravilhoso, queria fim de semana de yoga comigo todo, ele era um pintor, ganhou prêmio para Paris, se suicidou em Londres. Ele já tinha tentado 4 vezes o suicídio. A mãe veio para lá, falou comigo, ele entrava na academia, não dei bolsa, ele não me cumprimentava, ele não falava com ninguém, ficava sentado, uma depressão aguda. Ele já tinha tentado suicídio. Eu não tocava no assunto, ele não cumprimentava, eu só dizia oi, oi, e ele começou a se aproximar, ficou maravilhoso, garoto. Chegava 1 hora antes para bater papo com a Hilária, entrava, me abraçava. Foi o fim de semana de yoga, a turma gostava dele. Ele era muito magro e comia muito. Então, mas acabou-se, um dia a irmã dele entrou e disse, Orlando, ele conseguiu. Foi o caso da filha desse amigo meu, sim, que mora... Né, que também suicidou. A gente está vivendo, né, eu chorei amargamente. A gente falou isso, né, que a gente está vivendo um momento, de novo, da humanidade muito tenso. Você falou. Muito. E quem já tem, esse é o problema da Covid-19, dessa pandemia, o mundo inteiro. Quem já sofre um pouco de depressão com essa pandemia, se ele fica em casa e não sai, porque ele acaba criando medos. Exatamente. Que é importante, usar máscara mas você não pode correr de máscara. Vai fazer uma caminhada. Quando tem uma aproximação de levanta a máscara. Você não pode ser uma coisa radical. Você tem que sair. Sinceramente, eu confesso, acho absurdo você não poder ir à praia. Não pode o quê? Não pode ter aglomeração. Vai lá alguém, um guarda, olha, não pode aglomeração. Mas você caminhar na praia, correr na praia, cair no mar, é a coisa mais sadia que pode ter. Exatamente. Isso é uma coisa, um questionamento que eu tenho, porque assim, isso não é muito falado, muito pelo contrário, estão tirando isso, né? Tirando, exatamente. E eu acho que isso é o maior remédio. E, inclusive, né, conectando, quando você estava falando o lance das drogas, né, e a gente tinha falado aqui antes que tudo é harmonia, né? De novo, tudo que você faz em excesso, né, até o próprio exercício físico, a gente falou disso também, da intensidade, ela pode ser ruim. Mas essa questão das drogas, né, e você vivenciou esse tempo aí, né, de pouco conhecimento em cima disso, uma questão que afetou muito uma geração ali, né? Foi. E que até hoje é um grande problema em relação... Foi alguns alunos meus, você vê, isso há 50 anos atrás. Sim. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu acho... Uma vez um professor de história meu falou o seguinte, falou assim, toda onda que a droga dá, você consegue ter sozinho, sem usar droga. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. E realmente, né? Porque o que a droga faz é estimular um sistema na sua cabeça que ele é natural, né? A droga só liga aquilo ali, né? Então a gente tem uma capacidade, é lógico que a gente não domina isso, né? Ninguém domina isso, mas a gente, pelo uso inclusive da respiração, enfim, a gente pode chegar num estado de êxtase, enfim. Eu vou te dar 2 exemplos com isso que você está falando. Um meu, direto. Tá? Vou te dar 2 exemplos. Eu sou da época dos Beatles, eu adorava filme, eu ouvia direto. Para mim foram os melhores, não é pela época não, que eu achava e realmente foram grandes. Sim. Mas eles foram para a Índia, sim, os Beatles. E aquilo lá mudou a cabeça deles, né, inclusive. E foi com um guru, inclusive, que eu estive com esse guru num quarto no Copacabana Palace. Eu e o meu professor. Tá? Que naquela época tinham 3 professores, eu era o 4º.
Os mais velhos já morreram todos. Talvez hoje eu seja o mais velho professor de yoga, ainda vivo, existindo. E o que acontece é que eles chegaram, eles tomavam droga. Quando chegaram lá, a respiração, relaxamento e meditação, eles não tomavam droga. Então declararam que não estavam precisando da droga. É isso que você acabou de falar. Aí eu tive essa experiência. Eu estava no interior da divisa com o Paquistão, tá? Num lugar muito brabo, que o armamento era assim. Como é que era essa época aí, nessa divisa? Era muito brabo, né? Era brabo. Você não, portanto que nós fomos e foram 2 policiais junto conosco, armados de metralhadora, todos vestidos, junto conosco. Fomos até a fronteira. Aí tem uma cidade na fronteira pequena que era, ao Deus dará, né? Você comprava uma arma que aqui poderia custar 100 mil reais, uma arma sofisticadíssima, você comprava por $20. Te ofereciam assim, te ofereciam um saco de haxixe. E tem um haxixe em pasta, sim, que você usa no cachimbinho. Sim. Então, um amigo meu, que morou, arquiteto, mas que ele vai fazer 80 agora, meu aluno há 40 e tantos anos. E ele estava morando na Holanda, e lá ele tomava a droga dele, não tem problema nenhum. Aí ele chegou para mim e disse: Orlando, vamos comprar um cachimbinho e essa pasta? Vamos chegar lá. Aí Lara vai dizer alguma coisa? Eu digo: não, eu falo com ela que é uma experiência. Sim. Vamos ver o cachimbinho com essa pasta, se é haxixe, se é bom mesmo. Aí fomos. Chegamos lá e disse: Lara, eu vou fazer uma experiência. Olha lá. Aí pegamos o cachimbinho, né? Passa aqui, passa lá, passa aqui, passa lá, nós 2 sentados em postura meditativa, né? Daqui a pouco eu virei para ele e disse: Roberto, fica com o teu cachimbinho, que eu vou ficar com a minha respiração, meu relaxamento e a minha meditação, que isso aí não resolve para mim nada. Mas aquele caso, como eu sempre fiz, muita meditação, muita respiração e muito relaxamento, aquilo demora mais a te afetar, porque o meu sistema imunológico não dependia de uma droga externa. Tá? Olha o que é o condicionamento, dependia de uma droga interna, que era eu. Sim. Aí entrei na minha meditação e tive a minha experiência. Ele ficou com o cachimbinho. Depois ele também disse: Orlando, hoje, porque ele faz muita meditação. Ele disse: olha, eu pensei que fosse dar um resultado, mas senti muito pouco. Eu não senti nada. Só que eu quero mostrar como é importante a meditação, relaxamento e respiração. Sim. Mas a respiração e relaxamento é que é importante, porque isso é a concentração, relaxamento e respiração, eu faço questão de repetir isso, é que te leva ao estado meditativo. Que a meditação é um estado físico, emocional, mental, intelectual e espiritual. É um estado que te leva, como ainda há pouco você disse, e comentamos, que uma droga ela é dada infinita, sim, ela te dá uma experiência, ela te abre, sim, a consciência. Isso. Então, a vida, para nós mais profunda, é um estado de consciência. Sim. Então, ela abre essa consciência. E você tem uma percepção maior da realidade. O que é a realidade? A realidade pura, que é o que é amor. Sim. Eu tive uma experiência dessa, nem sem droga, nem foi a meditação, porque por um acaso. Eu na academia cantei o Om, academia entupida, cheia, cantei o Om e não abri mais os olhos, não toquei o sino para iniciar e acabou para mim. Eu tinha consciência que estavam os alunos presentes, que eu teria que iniciar a aula, não abri mais os olhos e eles fizeram toda a aula, foram embora. Era a última aula. Foi a minha sorte. Foram embora e a próxima aula, que era terça e quinta, segunda e quarta, não me lembro, aí eles todos chegaram para mim, quando sentaram, fui cantar o Om, aí uma levantou e todas falaram: olha, nós vimos uma outra expressão no senhor. A sua expressão estava diferente.
é inexplicável. Não dá, por isso que às vezes fazemos perguntas. Se você perguntar a um guru mesmo verdadeiro, ele não te dá a resposta. Verdade. Não te dá porque é uma experiência. É o mesmo que eu perguntar para você, André, qual é o gosto da manga? Eu nunca chupei manga. Qual é o gosto da manga? Eu gostaria de provar. Tente me explicar o gosto da manga. A experiência, ela é fantástica. É só de amor. E pela primeira vez na minha vida, eu pensar em perder minhas filhas, minha mulher, me dá um nó na garganta e uma coisa estranha, uma dor. Sim. Porque ainda sou apegado. Sim. E a primeira vez eu percebi o que é desapego. Minha mulher, minhas filhas podiam morrer. Eu poderia receber a notícia, é tudo consciência. Se chegasse alguém, suas filhas morreram, sua mulher morreram. Quando eu pensava isso, me dava uma dor. Eu estava com a mesma felicidade e um amor dentro de mim, como se fosse perder qualquer outra pessoa. Que é a realidade. Sim. Esta é a realidade. Mas a nossa realidade é outra. Não é, nem chamamos de condicionamento. É um estado que, se a minha filha fica doente e a tua filha também fica doente, o meu sentimento pela minha filha é um, por a tua é outro. Não deveria ser. As pessoas, mas Orlando é meu. Não, eu tenho isso também. Mas eu hoje reconheço que a realidade é eu ter o mesmo amor pela minha filha e a tua filha. Eu ter o mesmo amor por você que tenho pela minha filha. As pessoas custam entender isso. E isso você só sente quando tem uma experiência. E foi inesperado. Eu não consigo explicar. Foi exata. Você agora matou o que eu queria chegar. Para isso. Nada, foi inesperado. Então a meditação é um momento. Você está olhando uma árvore, um rio, um mar, uma pessoa, e você entra nesse estado. Tá? Porque a meditação esquece de uma coisa extremamente importante. A tradução da meditação de Dhyana, ela também é traduzida como reflexão. Então, quando você se senta, você quer ter a experiência. Sim. E você, daqui a pouco... Mas a tua cabeça está girando a 1000 por hora. E quando você quer algo, aí que não dá, porque entram outras. Sim. Porque o seu pensar, o pensamento, ele não cessa. O intelecto, o ego e a mente geram pensamentos. Sim. Então, intelectualmente você não para, mentalmente você não para, e o ego está lá presente. Sim. Então, que é o que eu vivi naquele momento? Nada mais que um sentimento de amor universal, isso que eu coloco. Você não tentou buscar isso de novo? Não posso. Se eu penso em buscar isso, aí é pior. É o que você usou uma palavra. É um momento. Sim. É um momento. Eu tive isso também na Índia, 5:30 da manhã, sentado, de pernas cruzadas, num terraço pequeno, e tinha o grande mestre que tocava Vina, que é e naquilo não para, é o som, e o som penetra não somente pelos ouvidos, mas penetra pelos poros. E cantando mantras. Eu, o único ocidental, porque eu pedi licença se poderia ir. Era uma aula e uma meditação com os alunos. Uhum. O mestre, tudo indiano, jovens. E eu fui. E me sentei. Quando chegou uma hora, eu disse, meu Deus, eu estou levitando. Que coisa maravilhosa. Eu estou levitando. Não, Orlando, você não está levitando. Eu estou levitando. Eu tenho que abrir os olhos e olhar essa experiência. Eu estou no alto, estou vendo todos eles lá embaixo, eu estou aqui em cima. O meu papo comigo mesmo. Eu vou abrir os olhos. Quando abri os olhos, realmente, eu estava em cima, mas me vendo embaixo.
é a famosa divisão. Sim. Meu corpo astral, eu estava em cima. Algumas pessoas têm essa experiência, né? Tem, eu tive isso desde criança. Você já teve onde? Eu, quando era mais jovem, quando comecei o yoga, um grande professor, que ele fazia a tradução da Bíblia, falava 7, 8 idiomas, e eu conversando com ele, era muito amigo da minha sogra, ele, professor Eitsica, ele era grande, e eu falei para ele, ele disse, meu filho, você ainda é muito jovem, naquela época, você está começando, não deixe isso acontecer constantemente. Ele disse, por quê? Mas sabe por quê? Eu podia numa dessa e ele demorar muito e a minha cabeça não aguentar esse arrojão. E isso que as pessoas também têm que ter cuidado. Quem tem essa sensibilidade tem que ter cuidado. Porque senão ela entra e pode ser afetado e o comportamento dela pode ser tão diferente que ela vai acabar entrando num tratamento psicanalítico e daí o psicanalista, quem acredita nisso, se ele acredita ainda, tudo bem. Caso contrário, ela poderá ser mais prejudicada ainda. É verdade. Porque são 2 condicionamentos que vão sim e vai gerar conflito. Sim. Eu estou falando demais já. Nada. Então, aqui é só tem coisas maravilhosas. E essa pandemia está acontecendo muito isso. Sim. Está acontecendo muito isso. As pessoas, em vez de ficarem, estão em casa, que maravilha! Curta em casa. Veja um filme, leia um livro, estude um pouco, converse. Agora, se você não está se dando bem em casa, porque não tem um bom relacionamento, às vezes não tem um bom... Esse que é o perigo. Sim. O relacionamento marido e mulher, né? o casal, às vezes, e mesmo até com os filhos, às vezes, não tem bom relacionamento, a deprê aumenta. Então, e a depressão é pior que perder um pé. Sim. Eu digo, todo mundo acha esse exagero. Você perde um pé, um dedo, a depressão mata. Sim. Eu chamo muito a atenção disso. E a depressão é subliminar. Ela vem devagarinho e vai penetrando. Eu já tive. Eu posso falar com propriedade porque eu já senti. E você perde a vontade de fazer qualquer coisa, né? Você não, tudo que antes te animava muito não te faz muito sentido, né? Então, realmente, essa coisa de... Você fala assim, como é que o cara tirou a vida? O cara não tinha mais... Ele não achava mais motivo para viver, não tem mais alegria em nada do que ele faz. É isso. Já que você falou, então... E é tudo uma questão, né? De cabeça. Já que você falou, eu vou confessar, então, eu já tive 15 dias. Foi quando eu rompi, eu operei a 3ª vez do meu próprio tendão de Aquiles, o mesmo. O médico virou para mim, eu disse, eu posso correr, saltar, fazer ginástica sem problema, dar saltos, jogar meu vôlei, dupla. Você precisa? Aí eu parei, eu disse, não. Então, meu querido, não pode mais romper essa tensão. Fique quieto. Faça a tua ginástica com muito cuidado. Nada mais de salto, de jogar vôlei, que você pode romper. De novo. E se romper de novo, não tenho mais como realizar essa cirurgia. Ele me botou esse medo. E eu, depois da cirurgia, uns 15 dias depois, já começando a caminhar, eu comecei a acordar de noite, ter problemas para dormir, e agitado. E aí Lara chegou de manhã e disse, Lara, não estou com fome. Você não vai... Não, então faz um suquinho para mim. Chegou na hora do almoço, não quero comer. Jantar, não quero comer. Eu digo, opa, bem, vai passar, estou sem fome, ver que foi anestesia. Nada. Uma semana depois, eu só querendo tomar suco, comer uma saladinha, e o que você acabou de dizer, nada para mim tinha prazer. Sim. Perdi para ela, você não quer um copo de vinho que você gosta? Não. Então um copinho de cerveja?
Não sinto a mínima vontade. Aí comecei a acordar de noite, lembrei-me disso tudo que eu falo. O que aconteceu? Eu deitava para dormir, 1 hora depois acordava, levantava, ia para a sala e disse: Lara, não te preocupes mais comigo. Ia para a sala e comecei o quê? A meditar, a respirar, a relaxar, respirar. Aí comecei a perceber a importância da respiração com mais intensidade ainda. Comecei a perceber como foi importante. Quando eu terminava de fazer 5, 6, 7 minutos de respiração, eu relaxava e entrava no estado meditativo. Como uma... Difícil dizer, como uma... Não é uma aceitação só é uma aceitação. Digo, pô, mas não posso, mas qual é? Eu tenho uma vida fantástica. Sim. Tenho netos maravilhosos, filhos maravilhosos, sim, amigos maravilhosos. Minha mulher é sensacional. 15 dias depois não tinha mais nada, como voltei a comer bem novamente e acabou. Então, agora, qualquer sentimento que eu operei o joelho, troquei, botei uma prótese, não tem problema mais nenhum, nada. Mas não adianta só eu falar isso. Sim. E não adianta as pessoas ouvirem isso, você tem que praticar. Sim. Respiração. Você aprendeu? Pratique. Não uma vez. Eu fiz por dia. Hoje fiz 10 minutos de respiração. Não, faça 1 minuto. E daqui 1 hora faça mais 1 minuto. Daqui 1 hora faça mais 15 segundos. E assim vai o dia inteiro, tem chance. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar gás carbono. Está comprovado hoje pela neurociência que a maior parte das doenças é pela acidose. Sim. Então, quando você expira continuamente, você tem que expirar. Por isso você falou até no lance da máscara, a gente exatamente. Com a máscara, a gente está jogando para dentro. Tá jogando. Não te preocupes com a inspiração, mas sim com a expiração. Você expirando vai entrar ar. Vai entrar o quê? Oxigênio. Sim. E você está eliminando o quê? Gás carbono. Então, teu pH vai regular, 7,4 vai ficar, e você vai ficar bem. A tua função metabólica depende disso. Mas acontece o seguinte, falando em esporte, todo mundo se preocupa com a preparação física. Física, exatamente. Mas esquece de outro lado importante, a preparação orgânica. Sim. Você tem 2 preparos. A preparação física e a preparação orgânica. A preparação física é exatamente o que é? Com o peso externo, ou peso do teu corpo, e você criar o quê? Uma extensão do teu músculo, isto é, hipertrofia. Sim. Muscular. Não adianta ir para uma academia fazer peso e ficar com uma hipertrofia imensa. Não é aquilo que vai resolver o meu problema. E sem saber respirar, eu não aguento, quando vou para uma academia, andei entrando aí, que eu precisava fazer por causa do joelho, né, e o meu ombro. Eu não aguento, vejo aquele cara, posso chegar? Aí eu digo, você me desculpa, eu sou professor de educação física e lido com atleta. Olha, a tua respiração está mal. Você tem que fazer assim. Você sabe que 15 dias depois, estou lá, o cara vem, obrigado. Estou me sentindo bem melhor. Estava com a respiração toda errada. Sim. Mas acontece que a função orgânica ela é extremamente importante, porque a preparação orgânica, que entra a função cardiorrespiratória, ou cardiovascular, função respiratória propriamente dita, e a função metabólica. Sim. A função metabólica e cardiovascular depende de quê? Da função respiratória. Como é que eu respiro? Respire. Não é por aí. A respiração você tem que aprender. E como? Todo dia. Praticar e fazer. Por quê? Para você regular o seu pH. Certo? Porque senão você fica ácido. É a alimentação, é o estresse. E a causa das maiores doenças.
O sistema nervoso regula toda atividade nervosa, digamos assim. Sim. Né? O sistema nervoso é responsável por essa constante preparação. Qualquer coisa ele sente. Você entra em crise. O teu sistema imunológico não está preparado para essas coisas que não são corretas. Sim. Algo que diria até convencionais, mas que nós perdemos, enquanto que o animal faz isso corretamente. Nós passamos o dia sob estado de tensão, de estresse. Vamos dormir 10 horas, 11 horas, meia-noite, e vamos acordar 6, 7, 8 horas, 9 horas, dependendo. Mas você não dorme direito, você não dorme bem. Sim. E você passa o dia sob um estresse. Já os animais, não, porque isso é instintivo, mas nós perdemos o instinto. Exatamente. Perdemos o instinto. Ainda mais falar em intuição. A intuição, quando você está meditando, respirando, relaxando, a intuição aparece. A intuição é divina, mas ela só aparece quando você está relaxado. Aquilo que você disse, perguntou para mim, quando eu entrei que eu contei aquele estado meditativo meu. Eu não me preocupei, foi um momento. Sim. Eu cantei o Om, quando eu acabei de cantar o Om, aconteceu. Foi instintivo. O meu instinto atuou. O animal faz isso perfeitamente. Sim. Por isso que eu falo sempre, nós quando vamos lutar ou quando estamos preocupados com algo, um estado de estresse e tensão, eu prendo a respiração. Eu prendo junto com alguém, eu vejo um filme, eu não percebo, estou toda hora prendendo a respiração, dependendo do filme. Não Sim. É só de ação, um filme de amor também, Sim. Porque eu vou vivenciar aquele amor. Se ela chora ou ele chora porque foi abandonado, eu sou chorão, a beça, eu vou ficar emocionado e a minha respiração vai para o brejo. Eu tenho que logo me lembrar. Mas só através da prática contínua, que é a Sim. repetição, é que eu vou me lembrar. Sim. E a expiração então é contínua, porque a expiração prolongada ela vai regular meu metabolismo. Mesmo não precisa só ser maior a expiração, mas se eu inspiro e expiro no mesmo ritmo, eu vou regular o meu metabolismo, a função metabólica. E o meu metabolismo como é importante. Então, para um atleta, o Rickson descobriu isso. Eu tive, na realidade, 3 atletas que foram sensacionais. O Rickson, Djalma Madruga, da natação, e outro que me contou casos incríveis também foi o Gigi, Alexandre Sim. Paiva, Sim. que treinava muito com o Rickson. Sim. E o Alexandre foi meu aluno 20 anos. E é um grande atleta, né? Além do jiu-jitsu, enfim. Ele é um grande atleta. A esposa dele também. E uma pessoa, a Dani é minha aluna. A Dani faz respiração continuamente. É, né? Sempre, se ela para dizer, está fazendo respiração. Então, Marcos Ruas veio para mim, disse, chegou na minha academia, eu não o conhecia pessoalmente, mestre, eu preciso do senhor. Eu digo, oi Marcos, pô, te conheço, eu vou lutar agora pelo campeonato mundial. E o senhor treinou o Rickson e tudo mais. Eu queria que o senhor... Eu só tenho um mês. Eu digo, bem, eu também, porque eu vou para Machu Picchu. Todo dia eu quero você aqui. Todo dia. Eu treinava ele de 12h a 1h. Até um dia tirei sangue dele, né? Machuquei com o meu cotovelo supercílio dele. Fiquei tão sem graça. Ele, mas saiu, é uma região que saiu muito sangue. Sim, disse, Marcos, não, isso não foi nada, não é nada. Ele é muito grande. Ele é. Isso o primeiro dia, sabe quando chegou a noite, eu recebi vários telefonemas. Pô, mestre, o senhor está treinando o Marcos Rua? Eu digo, mas qual é o problema? Pois se ele parece que depois se ele ganhar, ele vai lutar com o Rickson. Eu digo, mas qual é o problema? O Rickson está morando nos Estados Unidos, não estou mais treinando o Rickson. E o Marcos Ruas é brasileiro e vai lutar. A minha função é treinar quem me peça. Se eu estivesse treinando o Rickson, eu não treinaria outro.
Como a Sheldon e a Adriana, do vôlei de praia. Sim. 6 anos comigo. Eu não... Jaqueline pedia para eu treinar, várias outras. Eu digo, enquanto estiver treinando azul, não treino mais ninguém, porque eu estou observando o treinamento e vou mostrar os pequenos erros que o atleta não percebe. Sim. E o Marco Ruffo foi campeão. Eu estava em Machu Picchu, quando a minha filha Patrícia, ele, papai, o Marco Ruffo foi campeão. A mesma coisa aconteceu com o Valide, com aquela luta na praia. Ele treinou direto 4 meses comigo. Ele chegou lá, ele já tinha ligado para mim outras vezes, eu nunca tinha tempo para ele. Porque eu via as declarações dele e não gostava. Sim. Quando ele entrou na academia, eu estava treinando a Sheldon, a Adriana e a Letícia, que é uma grande técnica. Saíram correndo, fizeram uma festa para abraçá-lo. Valide, abraçaram. Eu digo, poxa, esse cara não deve ser tão mal, tão ruim para ela sair. Aí ele sentou-se e disse, ó, senhor, desculpa, mas aquilo tudo meu é uma coisa, mas eu, pessoalmente, eu não sou aquilo tudo não que eu falo. Eu vou ter uma luta assim, 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 com o irmão do Rickson, né? Sim, com o Royce. Aí eu digo, tá bem. Todo dia você é aqui. De 12h a 1, que era o que eu podia. De 12h a 1 eu vou treinar, eu, e às 4h30, e de 5 às 6, 5 horas tem uma aula de yoga, eu quero você fazendo yoga também. Não, abri às 4 horas, como eu tinha uma de 4. De 4 às 5 quero você fazendo yoga também. Então ele, obrigado, tinha que fazer yoga e treinar comigo direto. Ele, 1 mês e meio depois, ele chegou para mim e disse que ele treinava naquela academia na Figueiredo Magalhães, que era do Carson. Sim. Chegou para mim e disse, mestre, estou pondo 1 minuto para a faixa preta, fazendo fila. Quando ele chegou para mim, ele disse, senhor, desculpa, mas eu perdi no Japão, estou frágil, não tenho vontade de treinar, estou muito ruim de cabeça. E era o que é a base mesmo, né? A base mesmo, a respiração, relaxamento, concentração, que eu chamava a atenção. Você não está concentrado na ação do movimento. E que o Rickson foi o número 1 para mim. Então, o Murilo Bustamante foi meu aluno desde quando ele começou. A primeira luta, o Murilo Bustamante chegou lá na academia, de noite era a luta dele, a primeira luta dele, de Vale Tudo, que era o Vale Tudo. Sim. No Maracanãzinho. Assim. Ele disse, mestre, o que eu faço? Eu disse, Murilo, olho de tigre. Olhe dentro dos olhos do teu adversário, como se nada existisse. Não entre para a vitória e nem para a derrota. Você vai medir suas forças. Olho com olho. Sinta, perceba. Venceu a luta. Tudo bem? Aí quando ele foi a primeira vez, tem uma foto grande lá nas minhas fotografias, com alguma escrito dele, né? O Messi, isso, aquilo, a foto dele campeão com a medalha, e me mandou a foto. Está lá no meio. O Rickson, ele sempre fala muito de você. Todas as, acho que conversas, entrevistas, livros, enfim, eu acho que o Rickson é como meu filho. Eu trato ele de filho, a gente de vez em quando se fala. Para mim ele é muito querido, para mim e a Ilara também, as minhas filhas. A filha dele, que é a Cauã, né? Ela me escreve cada coisa linda para mim, para a Ilara. Orlando, meu mestre querido, isso aquilo, ai, que saudades de... Ela é muito querida também. Ela praticou muito com o Marcelinho também. Mas ficaram muito ligados também. É um amor de menina. Mas o Rickson, eu não tenho nada que falar. A única coisa que tenho para falar do Rickson é o que ele fala sempre. Que teve quando ele se formou. Ele chegou na academia e... Quando ele entrou,
Eu disse, Rix, hoje você vai fazer sozinho. Eu vou ficar sentado aqui no cantinho, ao lado do som, e você vai fazer aula sozinho. Tudo que você aprendeu. 1 hora que você vai praticar sozinho. Quando ele terminou, ele conta isso. Quando ele terminou, eu estava chorando, os olhos cheios de lágrimas. Tá, mas não consegui falar. Tá? Quando ele parou, entrou em meditação, ficou quieto, fez umas respirações, fechou os olhos, ficou sentado. Depois de um tempinho, ele parou, olhou para mim e se aproximou de mim. Quando ele se aproximou, eu estava realmente chorando. Aí eu só disse para ele, não tem que te dizer nada. Eu só tive uma preocupação com você, que você fosse sair pela janela. E eu não podia te pegar. Para fazer alguma graça, porque ele ainda estava dentro dele. Ele mesmo fala, foi a maior meditação que ele teve. É isso que eu queria chegar. Então. Esse é um estado meditativo. A meditação não é só você estar sentado, que é a meditação em movimento. Então, você é um atleta, você tem que estar tão consciente que você está em estado meditativo. Você tem a presença de tudo. Então, o jogador de tênis, eu já treinei há uns 30 anos atrás, treinei um garoto de tênis também. E o garoto tinha tudo, mas depois se mudaram, foram para os Estados Unidos, nunca mais soube dele, ou voltaram para eles. Acho que ele tinha nacionalidade, acho que era belga ou alemão, não me lembro. Mas o tênis, você tem o voleibol, eu fiquei com o Bernardinho muitos anos, que eu dizia, você tem que estar consciente de você primeiro, dos teus companheiros, teus adversários, a rede. Sim. E o retângulo, o teu quadrado e o quadrado dos adversários. Quando você vai cortar uma bola, quando o levantador levanta, você não pode já definir antes, quando a bola vem vindo, você já definiu. Não, a definição de como você vai cortar essa bola, vai bater nela, a definição é nos últimos segundos, que é a percepção que se tem 1, 2 ou 3 bloqueadores e aonde você pode jogar essa bola. É difícil? É. Mas no momento que você faz isso em treinamento, você vai conseguir. Sim. Mas é que o atleta acha que o treinamento é treinamento e a competição é outra coisa. Não. Quando você treina, você tem que estar consciente de tudo. E quando você acaba, se você tem um professor, um técnico que está do teu lado, pergunta para ele, converse com ele. E você não pode entrar achando que precisa vencer ou que está com medo de perder. Tanto precisa vencer, está com medo de perder. Está com medo de perder porque você precisa vencer. Então não é. Em qualquer esporte, você tem que entrar numa disputa, você tem que respeitar teu adversário. Eu agora vou disputar. Eu tenho que dar de mim o máximo de consciência. E o meu preparo físico também vai depender do meu estado de consciência. Sim. Então você vê um garoto, às vezes, no tênis, joga, quebra a raquete, ele bate. Ele pode acontecer isso uma vez ou outra. Já viu o Federer jogar a raquete no chão? Que ele é extraordinário. Sim. Nunca viu o Nadal fazer. Djokovic já vi ter reações. Nadal não tem. Mas o Nadal vai pela força. Não, é que ele é forte em todos os sentidos. Ele é forte mentalmente. Agora, tecnicamente falando, eu sou mais o Federer. Mas é aquilo. O esporte, você tem que ser cientista, cobaia e laboratório. Você não pode ser individualista. Mesmo... Quando é que você entendeu isso? Como que você chegou nesse... Porque até pela sua experiência que você estava contando, e você falou
que os outros atletas não entendiam muito isso, né? Quando você começou a praticar yoga e tudo mais, de conectar isso, os outros falavam, o que esse cara tá fazendo, né? Isso não tá somando em nada, né? Enfim, não acreditavam que aquilo ali Exatamente. Talvez fosse, inclusive, um grande diferencial, né? Foi para mim o grande diferencial. Mas aí eu comecei, o técnico começou a pedir que eles seguissem muito o que eu dizia. Na pista de obstáculo é muito técnica. Tem obstáculo porque é tempo. Então, tem obstáculo que se você, em vez de levar 2 segundos para ultrapassar aquele obstáculo, levar 3 segundos e no outro mais, em vez de 2, mais 3 segundos, já são 2 segundos. Esses 2 segundos entram, às vezes, 3, 4 na tua frente. Sim. Então, você tem que diminuir. É muito técnico. E é uma prova que dá medo. Tem a chamada quadra. São subindo. Então, se você nega, cai no primeiro e o segundo você tem um certo refúgio, você já não chega. Você vai ter que recomeçar, porque você tem que ter embalo. E aí já morreu um italiano. O Romei bateu com a cabeça no obstáculo. Então, é uma questão de uma pesquisa contínua. Mas o atleta, veja bem, um atleta de luta, por exemplo, ele tem que reconhecer muito as qualidades, ele tem que reconhecer muito o que acontece com você numa luta, onde você tem o pesado, duro, ligeiro e o suave. Porque na bioginástica você tem o que chamamos de andar, saltar, girar e deslizar. Você tem locomoção, você tem nessas qualidades, você tem vários fatores, tá? Não vou colocar agora vários fatores, mas vou colocar principalmente que é as qualidades, o pesado, duro, ligeiro e suave. Falamos ainda há pouco as qualidades, que é o pesado. Um cara de 60 quilos pode botar 80, mas às vezes tem cara com 80 que só bota 60. Sim. E você, através da respiração, é que você vai se safar de um movimento X. Mas você não pode estar preocupado com a respiração. O Rickson praticava o dia inteiro. Ele estava indo para a competição, ele... Ele está o quê? Regulando o metabolismo. A função metabólica dele está sendo regulada. Com isso, o quê? Está sendo regulada a parte cardiorrespiratória, cardiovascular. O pH dele está correto, ele não está ácido, porque a acidose te deixa fora um pouco, que é o dióxido de carbono no cérebro. Sim. Tanto que quando você vê alguém lutando, você que conhece bem isso, você vê alguém lutando, e você às vezes diz assim, mas o que houve com esse cara? Ficou burro. No futebol, você vê um cara dar um chute, um passe horroroso, ou então dar um chute em gol, botar a bola. Ele se afobou, mas é que ele está burro, sim. Porque o cansaço te leva a ficar burro, que é a falta de oxigênio no cérebro. Porque 25% do teu corpo de oxigênio vai para o cérebro. E o cansaço não é só físico. O cansaço é mental, emocional. Exato. Por isso que hoje em dia o processo psicológico, o processo mental é mais ou tão importante quanto a preparação física. Um alongamento e a flexibilidade, as pessoas têm que entender que o alongamento e a flexibilidade é relativo. Um jogador de basquete não pode ter a flexibilidade que tem um ginasta. E se um ginasta for igual ao jogador de basquete, ele não será um ginasta. Sim. E se o jogador de basquete tiver muita flexibilidade, ele vai ter que fazer um trabalho para diminuição da flexibilidade. O alongamento não é para você ficar extremamente alongado. No alongamento também, ele te ajuda nisso, te ajuda quanto na flexibilidade. Mas o alongamento, a importância dele está na diminuição do cansaço, do estresse. É para eliminar. Por isso você deve fazer, quando termina um treinamento, um alongamento. Sim. Você tem que fazer um alongamento e não um treinamento de flexibilidade.
e um alongamento suave. Mas não é para você manter a flexibilidade, também ajuda, mas o principal está nas minhas descobertas, nas minhas pesquisas, está em quê? Em diminuir o teu estresse, o teu cansaço, para um treinamento da tarde, que se foi de manhã, ou então dia seguinte, quando você vai treinar de novo, estar bem, porque você elimina parte das dores. Mas quando você fala isso, é difícil. Um atleta já está condicionado, então o atleta tem que ter confiança em você. Sim. Porque eu disse, o Rickson, quando veio para mim, ele depositou confiança. Djalma Madruga também depositou confiança. Gigi, o Bustamante. Então esse pessoal veio já com uma cabeça. O Marco Ruas, quando veio para mim, já veio com a cabeça, porque eu treinava o Rickson. Sim. Voleibol, a mesma coisa, porque eu treinei, foram 6 vezes campeãs seguidas, a Sheila e a Adriana, tanto de vôlei, não vôlei de praia, tanto campeões mundiais como nacionais, 6 anos seguidos. Então, outros atletas vinham. As filhas da Isabel começaram comigo, o filho também, mas depois ficaram com quem? Treinando na praia, e que fez um trabalho lindo, Marcelinho. Marcelinho é que treinou as duas. Legal. E treinou o filho. Tá? Eles começaram comigo. Eu disse, quando ele teve a primeira aula comigo, e eu vi ele jogando a primeira vez, quando ele começou, o filho dela, eu virei para a Isabel tinha sido minha aluna quando jovem. Eu disse, Isabel, o teu filho vai ser um dos melhores do mundo. E não deu outra. E o Bebeto, que foi técnico da seleção brasileira de vôlei, foi campeão olímpico com a seleção da Itália, que morreu, o Bebeto, grande treinador. Grande treinador. E ela virou-se para mim e disse assim, Orlando, você está dizendo a mesma coisa que o Bebeto. Até eu fiquei, você está brincando? Fiquei satisfeito porque o técnico da seleção de vôlei, né, falou a mesma coisa. Eu digo, pô, que bacana isso, eu disse para ela. E tem muitas coisas, mas... Você traz na bioginástica, mestre, uma conexão, você falou um pouquinho disso, mas talvez só para a gente já tá indo para o final aqui da conversa, mas uma coisa que você traz muito, que é essa conexão com o nosso instinto, né? Você falou do instinto, da intuição, e você teve essa percepção também olhando para o mundo animal, né? Não só as conexões que você teve com as artes marciais, que a gente falou na outra gravação aqui, que a gente teve que pausar, mas com essa conexão com o mundo animal. Você volta e meia, você usa um exemplo de um animal e tem essa conexão do nosso instinto também como animal. Exatamente. Nós somos animais. Exatamente. Né? Nós somos animais. Né? Só que racionais. Sim. E mas o animal tem um sistema límbico, as emoções e os sentimentos. O animal que não tem sistema límbico, racional, lógico que ele não tem, o neocórtex, mas o animal que não tem sistema límbico é a lagartixa, né? Sim. Eu sempre confundo lagartixa, largatixa. Largatixa ou lagartixa? Lagartixa. Então, ela não tem. E os animais que não têm o sistema límbico comem os próprios filhotes. Olha só. Então, o sistema límbico é extremamente importante. E nós diferimos dos animais através disso. Nós temos o neocórtex. Sim. Né? Então, temos o poder de raciocinar, que é o raciocínio. Agora, você vê quanto à respiração. Qual é o animal que, quando está numa batalha, numa guerra com outro animal, com vários animais, que ele está se defendendo, qual é o animal que prende a respiração? Nenhum. Porque se ele prender a respiração, ele perde a resistência. Mas isso é instintivo. Sim. Ninguém ensinou, ninguém disse para ele. Mas conosco, os atletas, você fala, mas ele acha que aprendi a respirar hoje. Não é, amanhã você já não sabe mais. Porque a respiração
é uma técnica que tem que ser praticada todos os dias, e cada vez mais consciente. Sim. Então, o que é que acontece? Nós, quando o atleta vai lutar ou vai jogar, está aprendendo a respiração. Ou então o jogador de tênis ou cortador no vôlei dá um grito. Mas o grito precisa ter cuidado, no caso do jogador de tênis, sim, porque você irrita a garganta. E quando você faz... você está irritando a garganta e é um esforço à toa. Quando você tem que fazer... é mais natural que... olha o esforço que eu faço. Sim. Esse esforço você perde a resistência. Ajuda um pouco, mas ele está prejudicando outras coisas. Outros lados. Sim. Então, tudo isso é uma ciência, na realidade, que eu chamo ciência do movimento. A ciência da ação. Né? Que é a ciência da ação. É uma coisa muito bonita. Eu, às vezes, me pego alegre e, às vezes, triste. Não é? Falamos em intuição, que você acabou de falar sobre a intuição. Não é? A intuição, Einstein já disse, ele dizia, tudo que veio a mim veio através da intuição e não do intelecto. Impressionante ele falando isso, né? A intuição é um presente sagrado. E o intelecto é um criado fiel. Eu nunca esqueci isso. Botei no meu livro, acho. Acho que está no meu livro. E Aristóteles, quando fala sobre o prazer, qual é o prazer de um jogador de futebol? Marcar um gol. Qual é o prazer do voleibol? Ele fazer um ponto. Sim. Qual é o prazer do tênis? Fazer um ponto. Qual é o prazer do lutador? Ele vencer. Sim. Aristóteles fala sobre isso e junta os animais, que é o prazer. Você vê, Aristóteles, quantos anos atrás? Eu nem tenho lembrança. Sim. Mas é milenar. Então, o yoga é algo extremamente sensacional. O yoga que me deu todas essas possibilidades de criatividade e de criar alguma coisa, não nova. Eu não criei nada novo. Na realidade, são coisas estanques que estão funcionando mundo afora. Sim. Mas que eu também digo, alguém que está do outro lado do mundo criando alguma coisa, eu estou criando aqui. Sim. Às vezes a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco diferente. Mas é interessante isso, porque os pensamentos, eu acho que eu ponho talvez no meu livro, os pensamentos se cruzam no tempo e no espaço. Total. Eu vi essa conversa outro dia de um físico falando isso, né? Os pensamentos se cruzam no tempo e no espaço. Inclusive, isso está muito ligado à física quântica, né? Quântica, física quântica. Então, meu Deus, eu me lembro quando eu recebi um livro, eu já criado a bioginástica, uma aluna minha, que hoje ela é bem mais velha, tem 70 e poucos anos, mas ela chegou a fazer yoga comigo, um pouco de bioginástica, quando eu comecei a bioginástica. E eu fazia a prática do relaxamento dinâmico também, que aí eu ponho no livro, e eu fazia muito em congressos, tudo. Com 300 alunos eu fazia isso. É um negócio assim, todo mundo chorava. Então eu fiz isso nos Estados Unidos, depois dando uma aula com Johnny Dee, criador do spinning, que ele me levou 3 vezes para lá, em congresso mundial, para eu dar aula, e dei aula. E uma das aulas foi a primeira, foi logo depois da derrubada do center lá, dos 2 prédios, né? Uhum. E estavam muito sensíveis ainda, o americano estava muito sensível. E dando essa aula em Miami, nesse congresso, eu dei uma aula de bioginástica, o pessoal já foi ficando sensível, dei uma aula de sensibilidade, e foi indo. E quando chegou no final, o americano não tem esse calor que nós temos de abraçar, beijar, né? Sim. Aquele grupo todo que era grande, professoras e professores, tudo praticamente professor e professor, principalmente tudo de spinning, professor de spinning. Aí eu mandei que fosse se juntando, tocando uma música que eu botei, que toca profundamente, né? E disse, agora, se
se abracem profundamente e se beijem. Cara, foi uma choradeira. O Johnny D, a mulher do Johnny D, a tradutora comigo, que era uma brasileira, professora de spinning grande na época, gente caindo no choro de soluçar, convulsivo. O cara, que foi o criador das bicicletas, estação da trekking, ele chegou um cara grande, um cara bonitão, que foi o criador e era dono, o cara riquíssimo. Cara, ele me deu um abraço, ele era muito grande, que me levantou chorando que nem uma criança. Só para te mostrar o que é a sensibilidade. Sim. E o que o Einstein acabou de falar, a intuição. Mas o intelecto, quando você usa o intelecto somente, você fica... Não é que você fique frio, porque o intelecto faz parte como número 1. Sim. Sem o intelecto, você não está aqui, nem eu estou aqui. Sim. Não podemos estudar, nem nada. Não estou aqui com uma constatação. Nós esquecemos o outro lado, que é a emoção. Eu hoje, com a idade, eu acho, com os 85 anos, estou ficando mais chorão. Eu vejo um filme, quando tem uma cena, eu estava falando isso com o Cauã. Eu disse, pô, Cauã, quando eu vejo uma cena bonita, às vezes o filme é uma porcaria, mas tem uma cena que eu vi que o diretor acertou, e os dois, o 1, o 2, o 3, o 4, também é uma sensibilidade minha. Cara, eu choro. Ninguém está chorando, mas aquilo foi tão bonito, o diretor soube administrar aquilo, que foi tão bacana, eu percebo o ator. Às vezes um ator faz uma cena, eu disse, Cauã, uma cena, ele diz tudo naquela cena. Sim. O emocional dele está à flor da pele. Eu choro junto, não aguento, começo a ficar com a... Eu vejo um filme de gordo e magro, tem hora que eu choro. Mas aí eu choro de felicidade, que é tão bacana. Eu tive a felicidade, André, eu estou tendo a felicidade de envelhecer mais sensível. Eu agradeço a Deus isso. Que bom. Eu vejo às vezes filhos que vêm falar comigo, ou pais, eu não consigo abraçar meu filho, Orlando, eu amo meu filho, a minha filha. Eu não consigo dar um abraço nele, eu não consigo dizer eu te amo. Aí eu já digo, você vai mudar. Você vai chegar para o teu filho, você vai dar um abraço e começa no ouvido dele, eu te amo. E quando o filho chega, semana passada eu tive essa experiência online, com um aluno meu que é muito bacana, ele é super sensível com os filhos, tudo. Estamos falando sobre isso. Aí eu perguntei direto, você abraça teu pai? Teu pai te abraça? Eu tinha mais ou menos percebido. Ele disse, não. Teu pai diz que te ama? Ele nunca disse. E você? Também não digo. Porque está condicionado, é repetição, pai Sim, e filho. Sim. Aí eu disse, ele deu uma risada nervosa, disse, a próxima vez que estiver agora com o teu pai, você vai abraçar teu pai. Não espere, abrace teu pai e no ouvido dele você vai dizer, papai, eu te amo tanto. Você não ama? Eu amo demais. Então você vai dizer. E você vai quebrar esse roteiro. Legal. Que está demorando muito. Sim. É impressionante porque eu perdi meu pai, né? E assim, a gente teve sempre uma ligação muito forte, mas o que mais me fez sentir, o que eu sinto hoje, obviamente, é uma saudade muito grande, mas de ter ficado mais do lado dele e falar isso pra ele, né? Que eu amava ele. Você nunca conseguia? Fez falta. Você não dizia? Falar isso, eu não dizia. Ele dizia pra você? Ele não, eu também não me dizia muito, mas... Demonstrava. Demonstrava, exatamente. Você também demonstrava. Sim, mas isso faz falta, né? Você segue o teu pai. Sim. O meu pai nunca disse, meu filho, eu te amo, porque ele era aquele italiano grosso. Mas eu toda noite dormia na cadeira de balanço, ele fumando cachimbo, e eu dormia no colo, porque eu sou o caçula de 8 filhos. 6 anos caçula para o penúltimo, para o 7º. Então era o caçula mesmo. Mas ele nunca disse, meu filho, te amo. Ele era grosso, mas ele tinha um carinho por mim.
Ele era grosso, mas comigo era um carinho diferente. Sim. Nós íamos visitar, morava no interior, fora. As pessoas, quando voltavam, ele era muito forte, alto, eu que saí pequeno. E eu dormia nas costas dele, até em casa ele me trazia. Mas eu também nunca disse. Mas com a mamãe, não, era uma sensibilidade muito grande. Minha avó. E com as minhas filhas, quando me casei, eu com a Ilara já éramos amorosos uns com os outros, ela também sempre... E educamos assim. Legal. Eu discutia com elas, já maiores, tinha uma discussão, eu saía, aí eu ligava para... Alô? Roberta, desculpa, papai. Eu te amo, minha filha. Me desculpa, eu briguei, eu não estava bem. Eu sempre pedi desculpa quando estava errado. E quando elas estavam erradas, eu entrava em casa, elas diziam, desculpa, papai, você está certo. Uma vez eu ia para São Paulo para um congresso, não tinha celular, eu liguei da rodoviária, porque eu discuti com as duas. E saí, fui embora, só dei um beijo e fui embora. Foi aquele que ficou doendo. Que eu sempre digo, coisas amorosas. Aí cheguei na rodoviária, começou a me dar uma angústia, aí peguei o telefone e liguei. Quem atende? A Roberta Magela. Quando ele, Berta, é o papai. Papai, pode viajar tranquilo que a gente te ama muito. Já está, você quer dizer que ama a gente, está pedindo desculpa, né? Já está desculpa, ainda já está desculpado, papai, pode viajar tranquilo. Ela já matou. E até hoje nós somos assim. Muito bom. Isso é muito importante. E hoje em dia está sendo mais importante. Exatamente, é isso que eu ia falar. Cada pandemia está sendo muito importante, energia, esse aconchego. Sim, essa energia do amor, né? Eu acho que é tudo. Inclusive é a cura do mundo, né? É. Pode ser a cura do mundo, a cura desse momento, né? Que as pessoas estão tão tensas, como você falou, e às vezes até essa questão política, essas divisões. Eu acho que o amor... O amor é que vence tudo. E eu acho também, André, que está sendo uma coisa... É tão simples para quem está ouvindo isso, quem pode ver, passa isso adiante. Sim. A pandemia está deixando você muito em casa. Aproveite, feche os olhos. Não pense, agora eu vou meditar. Essa palavra gera uma certa confusão dentro da tua cabeça. Sim. Nada. Sente... Fique em silêncio, quieto, numa poltrona, nada de pernas cruzadas, buscar um cantinho especial. Se você já tem essa prática, isso é diferente. Mas se você não tem prática disso, sente-se, você vai ficar quieto, aquiete-se e sinta a poltrona, sinta teu corpo, sinta as tuas pernas, teus ombros, sinta a tua cabeça, sinta teu queixo, tua boca, teus olhos, e vai enviando uma mensagem de soltar, soltar, soltar. Até que você, de repente, vai chegar um pouco mais lá dentro, que é a introspecção. Aí você vai ter a sua experiência. Eu não posso te dizer qual é a experiência. E não te preocupes com a experiência. Simplesmente fique quieto. Como você está em casa, não tem o que fazer, aproveite e repita isso. E se você é um cara que está trabalhando através de live o dia inteiro, de 8 da manhã às 7 da noite, compreenda que é muito mais cansativo que presencial. Sim. Estamos enganados de dizer que o mundo vai mudar com isso e que o trabalho vai ser só de live. Sim. Não vai. Nós sentimos, o que eu posso dizer assim, eu preciso desse contato, Sim. Eu preciso de olhar para as pessoas, eu preciso sentir as pessoas, eu preciso olhar nos olhos da pessoa, eu preciso conversar com elas. A humanidade sempre precisou de estar em grupo. Não vai acontecer isso. Uma parte que poderá acontecer de ficar em casa, sim, mas não constantemente. Nós sentimos necessidade desse aconchego. Nós sentimos necessidade dessa presença, que é o ser humano. Senão você vai ficar como? Verdade. A diferença vai ser que você vai se tornar um ser
isolado. E o isolamento é perigoso. Sim. O isolamento é muito perigoso. Total. Mestre, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua energia, por tudo que você deposita, não só aqui comigo, mas todo lugar, todo projeto que você se envolve com essa energia do amor. Eu quero falar com você que eu te amo também, por tudo que você fez pelo esporte, e pelo jiu-jitsu, pelas artes marciais e pelo método que você criou da bioginástica, que é lindo. Acho que as pessoas precisam conhecer. E quando eu puder ajudar também, estar junto nesse projeto, eu vou estar. Muito obrigado. André, muito obrigado. Eu te amo também. Viu? Você já está no meu coração. Obrigado, mestre. É sempre um prazer eu poder estar com alguém assim. Foi muito bom, te digo também, viu? Não tenho mais nada a dizer, só obrigado e espero que me perdoem se eu falei algumas coisas que não tenha sido de bom agrado. Vamos fazer mais que o conteúdo aqui é gigante com você. Obrigado. Um grande abraço também. Esse foi mais um episódio do Pura Connection. Incrível, eu recebi hoje Orlando Cane aqui. E gostou da conversa, pode nos seguir. A gente tem nosso canal no YouTube, é um projeto novo, mas que a gente faz com muito amor, muita dedicação. Aperta lá o sininho, se inscreva no canal. E eu recebo pessoas aqui fenomenais que eu conheci através dessa jornada de vida, na luta, no surf, enfim, na área profissional também. Pessoas incríveis. Obrigado.